Ok, pessoal, nessa aula nós vamos praticar números. Isso está fora de qualquer módulo, é para qualquer nível, é muito importante você ter conhecimento dos números, conseguir falar os números em inglês, não importa o nível de inglês que você tenha, tá? Afinal, quer você seja um médico, um professor ou um bancário, né? Bom, um bancário principalmente, né? É muito importante saber falar os números em inglês. Então vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito importante a pronúncia aqui. Imagine que você está passando esses valores pelo telefone. Vamos passar por um outro grupo agora. 11, 12, 13, 14. Olha o que acontece do 13 para cima. A sílaba tônica está no tim. É muito importante o estresse estar no final, quando você está dando o número. Imagina novamente que você está dando esse número por telefone, tá? Então é 13, 14, 15, 16, 17, ok? 18, 19. Então é só lembrar dos teens. Teen, de teenager, adolescente. O estresse está no teen. A sílaba tônica é no teen. Porque quando você começa a aumentar, ó, você vai para outros números, como por exemplo 20. Olha onde é que vai o meu estresse. No começo. 30, 40, 50, 60. Então a sílaba tônica ela está no começo, na primeira sílaba, um outro grupo. 70, 80, 90. Ok? Então é muito importante colocar a tônica, a sílaba tônica, o estresse, nesse caso, é no começo. Vamos comparar. Ok? Então você tem aqui, ó, 13 contra 30. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80. Os ingleses falam 80. Eu tenho um sotaque mais americano, então eu falo 80, que é assim que os americanos falam. E por último, 19, 90. Alguma dúvida? Novamente, a pronúncia é muito importante nessa parte. Vamos aumentar os números agora. Agora a coisa fica mais interessante, ó. Agora começam as grandes diferenças entre valores numéricos em inglês para o português. Esse primeiro número, como é que a gente fala em português, é apenas uma única palavra, é 100. Agora em inglês você já está multiplicando, é 100 or 100. Então você pode colocar no caso do 100 o número 1, né? Ou o artigo indefinido uma, aí fica 100, tá? No 200, por exemplo, seria 200, 300, 300 e assim por diante, sem plural, tá? Você não fala hundreds, você vai falar 200, 300, 400, ok? Logo abaixo você tem o 1000, que seria 1000 or 1000. De novo, se eu quiser falar 2000, 2000, 3000, 4000, 5000,
Dá para falar thousands ou hundreds? Eu até poderia, mas em uma outra situação, é quando você tem grupos de 100 ou grupos de 1000. Tá? Por exemplo, eu quero falar assim, hundreds and hundreds of cars. Centenas e centenas de carros. Aí são grupos de 100. Ou thousands and thousands of people. Aí poderia falar também, colocar um S, né? Thousands. Mas quando você está dando um valor numérico, simplesmente 1,000, 3,000, 4,000, sem S. Logo abaixo, 1 million or a million. Seguido de 1 billion or a billion. Novamente, você pode falar 2 billion, 3 billion, 4 billion, 5 billion e assim por diante. Ok? O nome do jogo, vocês já sabem, é prática. Então tem que praticar, gente. Tem que praticar. Agora a coisa vai ficar um pouquinho mais interessante e complicada. Agora, gente, eu vou ensinar para você a regra dos 4 dígitos. Olha só que interessante. Esse número aqui, existem 2 formas de você falar em inglês. 1,100, que seria 1.100. Or 1100. 1100. O que é 1100? 1100. É 11 vezes 100. Se vocês olharem acima, eu vou voltar aqui um pouquinho, ó. No caso do 100, eles já estão multiplicando na cabecinha deles. Ó, é 100. 1 vezes 100. 100. 200 seria 200. E assim por diante. Então, se você tem um número aqui como 11, bom, isso aqui poderia ser 1100. 1100. Então, qual que você acha que eles usam mais? 1100 or 1100? 1100, né? Você tem 2 palavras contra 4. Agora, uma dica, se vocês forem escrever um cheque em inglês, aí seria a primeira versão, 1100, tá? Mas no inglês falado, ou até que se você estiver fazendo uma apresentação no PowerPoint, né, você pode chegar e jogar simplesmente 1100. É mais fácil, é mais prático. Logo abaixo eu tenho outro valor aqui, então você tem de novo 2 versões. Essa é a regra dos 4 dígitos, tá? 1200 or 1200. Ok? Agora, muito importante, no momento, como eu falei, essa é a regra dos 4 dígitos. Se eu colocar um outro númerozinho aqui, eu só vou ter uma versão, tá? Uma versão. Aí eu teria que colocar 21,200. Eu não posso chegar e falar assim, 21,000, é 21,200. Só existe uma versão aqui, tá? Então, aquela regrinha lá, que era só a regra dos 4 dígitos, que você pode chegar e logo acima falar 1100, tá? Ok? Vamos aprender outra regrinha aqui dos números, aonde que você vai colocar a palavra and. É um pouquinho diferente em inglês do que em português. Veja bem, onde que eu vou colocar a palavra and? É quando você tiver alguma coisa dentro da centena. Não importa onde essa centena esteja. Então, você tem aqui, ó, 1100 and 10. Vou repetir. 1100 and 10. Porque esse 10 está dentro da centena, tá? Então você liga esse 10, não é só 100, é 100 e mais alguma coisa. Então é 110. Agora, como vocês notaram, esse é um número de 4 dígitos. Então você tem a outra opção, a opção mais curta. Vocês podem falar 1100
and, 10. Acostumem-se a usar isso aí, porque vocês vão escutar isso aí. Um número de 4 dígitos, o gringo, o inglês, ele vai bater o olho e vai falar 1110, 1110, 1100. É 1100. E tem mais alguma coisa dentro dessa centena, que é o número 10. Então tá. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo mais interessante aqui, ó, para reforçar a regra do and, onde que você vai colocar o e em inglês, né? De novo, é quando você tiver alguma coisa dentro da centena, não importa onde ela esteja. Então, um número como esse, como é que a gente vai falar? 1,146,987,934. Vou repetir. 1,146,987,934. É isso aí. É um pouquinho diferente em inglês. Vamos pegar um outro exemplo? Vamos lá, vamos atacar isso aí. Outro número. 2 million. Ok. Antes só de eu falar, prestem bem atenção no que aconteceu aqui, ó. Eu não tenho nada nessa centena aqui no 300. Então, como é que fica? 2.300,256. Repetindo. 2.300,256. Então, olha como é interessante entender o conceito da palavra and. Eu tenho 300 e eu não tenho nada dentro desse 300. Então, eu não tenho a palavra and. Eu vou ter o and só depois do 200, porque aí seria 256. Muito importante praticar isso aqui. Ok? Onde mais eu vou colocar a palavra and? É quando você tiver vários zeros separando os últimos 2 números que não são zeros. Então, aqui fica bem parecido em português, né? Em português a gente falaria 2001, em inglês também, 2001. O número logo abaixo, 3,000,004. Então essa é outra situação em que você vai colocar a palavra and. Bom, o nome do jogo, como vocês podem ter percebido, é a prática. Vocês têm que conseguir bater o olho nesse número e falar esse número ou esses números com a mesma naturalidade que você fala com eles em português, tá? Então, quando você alcançar esse nível, você pode dizer que você é fluente em números, tá? Vamos praticar mais? Ok, agora aqui não tem nada escrito. Olhem bem para esse número. Como é que eu falaria isso em inglês? Vamos lá? 45,348,257. I'm going to repeat. 45,348,257. Pratiquem, gente. Brinquem, anotem números diferentes no seu caderno e tentem ler eles em inglês. Vamos ver outro exemplo? Vamos lá. O que eu tenho aqui? Um número de 4 dígitos. Como vocês sabem, um número como esse você tem 2 versões. A versão longa e a versão mais curta. A versão mais longa seria 1,642. 1,642. A versão mais curta, 1,642. 1,642. O que é mais fácil de falar? A versão mais curta, né? Então, com certeza, é essa versão que eles vão usar mais vezes, ok? Outro exemplinho aqui para vocês.
ou tem mais um dígito aqui. Então, esse aqui só tem uma versão, uma única versão em inglês, que seria 53,428. 53,428. Interessante notar, como eu já havia dito anteriormente, é que a gente separa o milhar do milhão com uma vírgula em inglês. Ok, vamos descer. Agora, gente, o que a gente vai ter? Basic Algebra. Vamos ter que fazer contas? Não. A ideia é saber falar um número ou uma conta, uma operação como essa em inglês. Como que eu falo 2 mais 3 em inglês? 2 plus 3. É importante saber falar isso, né? 2 plus 3. Ok? Vamos lá. Logo abaixo temos 3 minus 2. 3 minus 2. Mais uma operação. 3 times 2. 3 times 2. Next example. 3 divided by 2. 3 divided by 2. Basic algebra, folks. Basic algebra. And let's have some fun now. This is a fraction. Two versions. Duas versões aqui. 2 over 3, que é literalmente 2 sobre 3. Or, porque isso aqui não faz parte do valor. Então é or 2/3. Então 2 over 3 or 2/3. Fácil, né? Mais uma aqui, ó. Vamos brincar aqui, ó. Isso aqui, Basic Algebra is very important, yes? Agora, isso aqui é só pra gente se divertir. Raiz quadrada de 3, como é que eu vou falar? Square root of 3. Square root of 3. E por último, que vocês já devem ter visto, você tem 3 elevado ao quadrado. Essa é a minha favorita. 3 to the power of 2. 3 to the power of 2. A outra versão é 3 squared. 3 squared, que seria o 3 ao quadrado. Já sabe o que vocês têm que fazer, né? É só praticar. Então, mãos à obra, pessoal.